Ok, já vimos que Jesus é o Verbo eterno. Mas e a sua obra por nós, na história? Essa é a questão central. É uma jornada da humilhação mais profunda à exaltação suprema. Tudo começou com uma escolha. Ele, sendo rico, trocou toda a glória pela nossa pobreza. Ele abriu mão dos seus privilégios, não da sua divindade, para se tornar um de nós. O nome disso é quinosis, o esvaziamento de si mesmo, um ato fundamental em sua missão. Foi um caminho de obediência total. E esse caminho levou até o sacrifício da cruz. E que sacrifício! A morte dele não foi uma tragédia, foi o plano para satisfazer a justiça divina. Esse sacrifício serviu como propiciação. Ele tomou sobre si o castigo que era nosso. Diferente dos sacrifícios antigos, o de Cristo foi perfeito, único e, olha, uma vez por todas. Ali na cruz, ele desarmou todos os poderes. Foi uma vitória absoluta sobre o pecado e a morte. Claro que não. O túmulo não podia segurar o autor da vida. Ali, a história mudou. Depois da cruz, o Pai exaltou o Filho, deu a ele o lugar de maior honra que existe. A ressurreição dele é a prova final da sua vitória. É o fundamento da nossa fé. Por causa da sua obediência, ele recebeu a honra e a autoridade máxima sobre toda a criação. Ele recebeu o nome Kyrios, Senhor, uma confirmação da sua soberania divina e absoluta. E a obra dele não parou na ascensão. Continua hoje, em nosso favor. Ele vive para sempre como nosso sumo sacerdote, intercedendo por nós, diante do Pai. Por causa dessa obra completa, temos acesso direto, paz com Deus e autoridade espiritual. Da humilhação à glória, a obra do Filho é suficiente, absolutamente completa. Pensar nisso muda tudo, né? O medo vira ousadia. E a nossa dúvida se transforma em fé. A primeira fase dessa obra grandiosa é um movimento para baixo, um ato de humilhação voluntária. Cristo não foi obrigado, ele escolheu descer. E a profundidade dessa descida é o que vamos começar a entender agora. O termo técnico teológico para esse ato é kenosis. E aqui é preciso muita atenção. Kenosis não significa que Jesus deixou de ser Deus, de forma alguma. Pelo contrário, ele sendo plenamente Deus, escolheu não se apegar aos seus privilégios. Ele abriu mão do uso independente dos seus atributos divinos para viver numa total dependência do Pai, movido pelo poder do Espírito. Ou seja, foi um acréscimo de humanidade e não uma subtração da divindade. As palavras do apóstolo Paulo, elas capturam essa profundidade. Ouça bem. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Cada passo, cada frase é um degrau para baixo na escada da glória, uma descida voluntária ao ponto mais baixo da existência humana. E a gente precisa entender o peso disso. A morte de cruz no Império Romano era a pena capital mais humilhante que existia, reservada aos piores criminosos. Era um espetáculo público de vergonha e agonia. Então, o ponto central é este. A humilhação de Cristo não parou na manjedoura. Ela chegou ao seu ponto mais extremo no Calvário. Mas por quê? Por que essa humilhação tão extrema foi necessária? Isso nos leva direto ao coração da sua obra, o custo da redenção, um sacrifício que foi planejado antes da fundação do mundo. É absolutamente fundamental entender isto. A cruz não foi um erro, não foi um plano que deu errado, nem o fim trágico de um homem bom. Foi um ato deliberado. A teologia chama isso de sacrifício vicário ou substitutivo. Jesus, o inocente, tomou o nosso lugar, o lugar dos culpados, para que a balança da justiça divina fosse perfeitamente equilibrada. Séculos antes, o profeta Isaías já tinha descrito essa cena com uma clareza que arrepia. Ele não estava apenas sofrendo com a gente, ele estava sofrendo por nós. Ele carregou o que era nosso. Essa é a essência da substituição. E o mecanismo por trás disso é a propiciação, do grego hilastelion. O pecado, por sua natureza, provoca a ira justa de um Deus santo. O sacrifício de Cristo ali na cruz foi a oferta que absorveu por completo essa ira, que a satisfez de uma vez por todas, abrindo o caminho para a nossa reconciliação com Deus. Então, essa ação de Cristo na cruz não foi só mais um evento na história. Foi o eixo central de tudo, o ponto de virada definitivo para toda a humanidade, o momento em que a redenção foi de fato conquistada. Agora, olha para essa comparação. O sistema do Antigo Testamento, com seus sacerdotes e sacrifícios de animais, era uma sombra, era imperfeito, repetitivo,
uma lembrança constante de que o problema do pecado ainda não estava resolvido. Mas o sacerdócio de Cristo é perfeito. O sacrifício dele foi único, oferecido uma única vez para sempre no verdadeiro santuário celestial. É a realidade final para a qual todas aquelas sombras apontavam. E qual o resultado direto? Paz. A barreira de inimizade que o nosso pecado levantou entre nós e um Deus santo foi completamente demolida pelo seu sangue. A paz com Deus não é algo que a gente constrói, é uma condição que recebemos pela fé na obra consumada de Cristo. Mas a história não termina na escuridão de um túmulo. Depois da descida, a mais profunda humilhação, vem a mais gloriosa exaltação. A trajetória agora é para cima, uma ascensão triunfante que termina no trono do universo. A ressurreição não é só um detalhe no final da história. Ela é a validação divina. É o amém do Pai sobre a obra do Filho. É a prova irrefutável de que o sacrifício foi aceito, a dívida foi paga e a morte, o último inimigo, foi vencida. É uma declaração pública de vitória. E por causa da sua obediência até a morte, a resposta do Pai foi essa: exaltá-lo soberanamente. O mesmo texto que descreveu a descida, agora canta a sua subida. Ele recebeu o nome que está acima de absolutamente qualquer outro nome. E esse nome é Quírios, Senhor. No contexto da época, esse era o título do próprio Deus de Israel, Yahweh, e também o título que o imperador romano exigia para si. Ao dar a Jesus o título de Quírios, o Pai o declara como soberano absoluto sobre toda a criação, visível e invisível. Toda a autoridade nos céus e na terra pertence a Ele. Certo, então o que essa obra completa, da humilhação até a exaltação, significa para nós, hoje, na prática? Porque a teologia não é para ser abstrata. Ela tem implicações poderosas que se traduzem em acesso e autoridade para aqueles que creem. E aqui temos um resumo claro dos benefícios. Temos paz, e não é só um sentimento, é uma posição legal diante de Deus. Temos acesso livre e direto, sem intermediários. O véu do templo se rasgou. Temos vitória sobre o poder do pecado e autoridade para agir no nome dele, o nome Quírios, e isso nos posiciona num lugar de triunfo sobre todas as forças espirituais do mal. E a obra dele continua. O ministério atual de Cristo, à direita do Pai, é de intercessão, em Tchushanem. E ele não está lá tentando convencer o Pai de algo, ele está apresentando os méritos do seu próprio sangue, defendendo nossa causa com base naquilo que ele mesmo já conquistou. Ele vive para sempre para interceder por nós. Portanto, o ponto central de toda essa análise é este: a obra está consumada, está completa, é perfeita, é totalmente suficiente. Não há nada que possamos fazer, nenhuma obra, nenhum ritual que possa acrescentar 1 milímetro ao que Cristo já fez. Descansar nessa suficiência, essa é a essência da nossa fé. E isso nos deixa com uma pergunta para reflexão. Sabendo que existe um acesso direto a um sumo sacerdote que intercede por nós, a um trono que não é de julgamento, mas de graça, como que essa realidade não transforma a maneira como se enfrenta os desafios, as lutas e as alegrias da jornada diária? É algo para se pensar. Curta, comente e se inscreva. Vamos juntos buscar na verdadeira fonte a palavra de Deus. Lições da Fonte EBD.